Um milionário pega o telefone em seu escritório com a firme intenção de demitir sua faxineira após a terceira falta consecutiva sem justificativa. Ele disca o número preparando-se para um discurso seco sobre responsabilidade profissional. Mas em vez da voz adulta que esperava, uma vozinha infantil de 6 anos atende do outro lado da linha sussurrando desesperadamente: "Papai! Alô? É você? A mamãe não acorda?" Quando ele pergunta confuso o que está acontecendo, a resposta da criança faz seu sangue gelar. Ela não está respirando direito. Eu não sei o que fazer. O que ele descobre ao chegar na casa da funcionária deixa ele completo choque. Eduardo Mendes ajustou o punho da camisa italiana enquanto observava a cidade através da vidraça de seu escritório no 30º andar. O cheiro de couro das poltronas importadas misturava-se ao aroma artificial do ar-condicionado, criando aquela atmosfera gélida que tanto apreciava. Aos 52 anos, havia construído um império baseado em 3 pilares inquebrantáveis: disciplina, eficiência e tolerância zero para a incompetência. Seus dedos tamborilavam impacientes sobre a mesa de mogno enquanto revisava a agenda. 3 reuniões adiadas, 2 contratos pendentes e uma decisão que vinha protelando há dias. O relatório de recursos humanos estava aberto diante dele, destacando em vermelho o nome que o irritava profundamente: Maria Santos, faxineira, terceira falta consecutiva sem justificativa. "Inaceitável", murmurou, puxando o telefone fixo com um movimento brusco. Eduardo não tolerava irresponsabilidade, especialmente de funcionários que ocupavam posições básicas. Se Maria não conseguia cumprir suas obrigações simples, certamente não merecia permanecer em sua empresa. A demissão seria rápida, cirúrgica, sem espaço para súplicas ou desculpas esfarrapadas. Discou o número anotado na ficha funcional, preparando mentalmente o discurso frio que usaria. Palavras sobre compromisso profissional, responsabilidade, consequências naturais de escolhas inadequadas. Sua secretária havia saído para o almoço, deixando-o sozinho naquele ambiente controlado, onde cada elemento refletia seu poder e determinação. O telefone tocou 1 vez, 2 vezes. Na terceira tentativa, alguém atendeu. "Papai? Alô, é você?" Eduardo franziu a testa, confuso. A voz era aguda, infantil, carregada de uma urgência que o pegou desprevenido. Certamente havia discado o número errado. Verificou os dígitos novamente, mas estavam corretos. "Não, criança, eu preciso falar com Maria Santos", disse, tentando manter o tom profissional apesar da situação inusitada. "Tio", a vozinha tremulou do outro lado da linha. "A mamãe não acorda. Eu tentei balançar ela, mas ela não abre os olhos." O estômago de Eduardo contraiu-se. Algo na fragilidade daquela voz pequena perfurou sua armadura empresarial como uma lâmina afiada. Ele se levantou instintivamente, ainda segurando o telefone. "Como assim ela não acorda? Onde vocês estão?" "Em casa, tio. A mamãe estava no sofá vendo televisão e de repente ficou quietinha. Ela não está respirando direito. Faz um barulho estranho." A criança começou a chorar baixinho. "Eu não sei o que fazer. Papai foi embora há muito tempo." Eduardo sentiu o sangue gelar nas veias. Seus institutos empresariais foram atropelados por algo mais primitivo, mais humano. A irritação pela falta da funcionária transformou-se instantaneamente em preocupação genuína por uma criança claramente em perigo. "Escute com atenção", disse, forçando calma na voz. "Qual é seu nome?" "Sofia. Tenho 6 anos." "Sofia, você foi muito corajosa ao atender o telefone. Agora preciso que me diga, sua mãe está respirando?" "Acho que sim, mas bem devagarzinho. E ela fez xixi na roupa." Eduardo já estava pegando as chaves do carro. O terno impecável esquecido. "Sofia, você sabe seu endereço?"
A menina recitou o endereço com voz trêmula. Eduardo anotou rapidamente, reconhecendo o bairro periférico onde alguns de seus funcionários moravam. A distância até lá seria de pelo menos 40 minutos no trânsito da tarde. Escute bem, Sofia. Vou ligar para uma ambulância e depois vou até aí. Você consegue abrir a porta quando eu chegar? Consigo, tio. Mas você vai mesmo vir? Mamãe sempre fala que o patrão dela é uma pessoa muito importante. Eduardo parou no meio do corredor, atingido pela inocência daquela pergunta. Por um momento, viu-se através dos olhos de uma criança assustada, alguém poderoso o suficiente para ajudar, mas distante demais para se importar realmente. Vou sim, Sofia. Aguente firme. Eduardo dirigiu como nunca havia dirigido em sua vida meticulosamente planejada. O Mercedes preto cortava o trânsito com urgência, enquanto ele alternava entre ligar para o SAMU e tentar acalmar Sofia pelo viva voz. A voz da menina havia se tornado seu guia através de um território completamente desconhecido, o medo genuíno por outra pessoa. Tio, a mamãe fez aquele barulho de novo, disse Sofia, claramente tentando ser corajosa apesar do terror na voz. Está bem, Sofia, a ambulância já está a caminho. Você está sendo muito forte. Eduardo surpreendeu-se com a gentileza que brotava naturalmente de sua voz, algo que seus funcionários jamais haviam escutado. Quando finalmente chegou ao endereço, Eduardo estacionou em frente a uma construção que o chocou profundamente. O lar de Maria Santos era um barraco de madeira e alvenaria mal acabada, com paredes descascadas e um pequeno jardim onde tentativas desesperadas de flores lutavam para sobreviver. A disparidade entre sua mansão e aquela realidade atingiu-o como um soco no estômago. Sofia abriu a porta antes mesmo que ele batesse. Era uma menina miúda, de cabelos cacheados presos com um elástico desgastado, vestindo uma camiseta grande demais e chinelos furados. Seus olhos castanhos, enormes de medo, se iluminaram ligeiramente ao vê-lo. O tio veio mesmo, sussurrou, como se fosse um milagre. Eduardo agachou-se para ficar na altura dela. Um gesto que jamais fizera com criança alguma. Claro que vim. Onde está sua mãe? Sofia o conduziu até uma sala diminuta, onde Maria Santos estava desacordada no sofá. Eduardo reconheceu vagamente a mulher que via esporadicamente pelos corredores da empresa, sempre discreta, sempre trabalhando em silêncio. Agora, vendo-a inconsciente e claramente doente, sentiu uma vergonha inexplicável por nunca ter realmente prestado atenção nela como ser humano. O ambiente revelava uma pobreza digna, mas devastadora. Poucos móveis, todos velhos, mas limpos. Na geladeira pequena, Eduardo pôde ver através da porta entreaberta que havia apenas alguns itens básicos. Uma panela no fogão continha restos de arroz, provavelmente a refeição que Sofia tentara preparar sozinha. Há quanto tempo sua mãe está assim? Perguntou, verificando discretamente o pulso de Maria. Desde a hora do almoço. Ela disse que estava com dor de cabeça e foi deitar um pouquinho. Sofia enxugou o nariz na manga da camiseta. Aí, ela ficou fazendo barulhos estranhos e não acordou mais. O som da sirene da ambulância ecoou na rua estreita. Eduardo sentiu um alívio imenso, mas também uma ansiedade crescente. E agora, o que aconteceria com Sofia enquanto Maria recebesse atendimento médico? A pergunta o surpreendeu por sua espontaneidade, quando havia começado a se preocupar genuinamente com o bem-estar de pessoas que não faziam parte de seu círculo imediato. Os paramédicos chegaram rapidamente, profissionais e eficientes. Após uma avaliação inicial, confirmaram que Maria precisava ser hospitalizada imediatamente. Sinais vitais instáveis, pressão arterial perigosamente baixa, sinais de desidratação severa. Senhor, o senhor é parente da paciente? Perguntou um dos paramédicos. Sou o empregador dela, Eduardo respondeu, a palavra soando estranha em seus lábios. E a criança?
Eduardo olhou para Sofia, que se agarrara à sua perna com a confiança desesperada de quem não tinha mais ninguém. A pergunta pairou no ar como uma bomba prestes a explodir sua vida cuidadosamente estruturada. Tio, você vai ficar comigo? Sofia levantou os olhos. E Eduardo viu neles uma vulnerabilidade que despedaçou algo dentro de seu peito. A ambulância esperava. Maria precisava de cuidados médicos urgentes. Sofia precisava de proteção. E Eduardo Mendes, o homem que planejava cada minuto de sua existência, encontrava-se diante da decisão mais impulsiva de sua vida. Vou, disse, surpreendendo a si mesmo, vou ficar com você. No hospital, Eduardo descobriu-se em território completamente desconhecido. Segurar a mão pequena e trêmula de Sofia enquanto aguardavam notícias sobre Maria era uma experiência que desafiava décadas de distanciamento emocional. A menina permanecia grudada nele como se fosse sua única âncora em meio à tempestade. Doutor, como está a situação? Eduardo perguntou quando finalmente um médico se aproximou da sala de espera. O doutor Carvalho, um homem de meia-idade com olhar cansado, mas gentil, consultou a prancheta antes de responder. Oh, a senhora Santos está estável, mas o quadro é preocupante. Desidratação severa, anemia profunda e sinais de desnutrição. Pelo que conseguimos apurar, ela vem escondendo sintomas há semanas. Sofia apertou a mão de Eduardo com mais força. A mamãe vai ficar boa. Vamos cuidar bem dela. O médico respondeu com um sorriso tranquilizador. Mas ela precisará ficar internada por alguns dias para recuperar as forças. Eduardo sentiu o peso da responsabilidade caindo sobre seus ombros. E a criança? Ela não tem outros parentes. Segundo os registros, não há contatos de emergência além do trabalho da mãe. O médico olhou significativamente para Eduardo. O senhor mencionou ser o empregador dela? Sim. Eduardo hesitou, percebendo que aquela simples palavra carregava implicações que ele não havia considerado. Maria trabalha em minha empresa há 2 anos. Durante a conversa, Sofia adormeceu no colo de Eduardo, exausta pelo estresse do dia. O peso da criança em seus braços despertou algo profundamente enterrado em sua memória. A lembrança distante de carregar seu próprio filho assim. Antes que o divórcio amargo e as batalhas judiciais transformassem o amor paternal em uma ferida que ele preferira esquecer. Senhor Mendes, o médico disse baixinho para não acordar Sofia. A senhora Santos estava claramente lutando contra a doença sozinha. Pelo estado dela, suspeito que vem se privando de alimentação adequada para garantir que a filha tivesse o necessário. Eduardo sentiu um nó no estômago. Quantas vezes havia visto Maria nos corredores da empresa? Sempre discreta, sempre eficiente, sem nunca suspeitar do drama silencioso que ela enfrentava em casa. A culpa começou a corroer sua consciência como ácido. Ela pode receber visitas? Por enquanto, não. Está sedada e precisando de repouso completo. Talvez amanhã. Eduardo olhou para Sofia, que dormia pacificamente apesar de todo o trauma do dia. A confiança absoluta que ela depositara nele, um estranho que ela conhecia apenas como o patrão da mamãe, era simultaneamente tocante e aterrorizante. Que tipo de homem ele havia se tornado para que uma criança desesperada o visse como salvação? De volta ao carro, com Sofia sonolenta no banco traseiro, Eduardo enfrentou uma decisão que mudaria tudo. Levar a menina para sua mansão significava cruzar uma linha que jamais imaginara atravessar. Sua casa era seu santuário, um espaço meticulosamente organizado onde nada acontecia sem seu controle absoluto. Tio, Sofia murmurou, meio adormecida. Você tem comida na sua casa? Estou com fome, mas não quero incomodar. Eduardo olhou pelo retrovisor e viu uma criança que tentava ser educada mesmo em sua vulnerabilidade extrema. A educação que Maria havia conseguido dar à filha, apesar de todas as dificuldades,
Tocou algo profundo em seu coração endurecido. Tenho sim, Sofia. E você não está incomodando. Enquanto dirigia pelas ruas iluminadas em direção ao bairro nobre onde morava, Eduardo percebeu que estava carregando mais do que uma criança assustada. Estava levando para casa um espelho que refletiria todas as escolhas que fizera ao longo dos anos, todas as oportunidades perdidas de ser verdadeiramente humano. A mansão surgiu imponente no final da rua arborizada. Sofia acordou completamente ao ver a construção majestosa, seus olhos se arregalando de admiração e intimidação. Eduardo estacionou na garagem, percebendo pela primeira vez como sua casa poderia parecer assustadoramente grande para uma criança pequena. A entrada de Sofia na mansão de Eduardo foi como assistir duas realidades colidirem em câmera lenta. A menina permaneceu parada no hall de mármore, seus olhos pequenos percorrendo as colunas imponentes, o lustre de cristal e a escadaria curva que parecia saída de um filme. Seus chinelos furados contrastavam brutalmente com o piso polido que refletia cada movimento. Nossa! Sussurrou, sua voz ecoando no espaço amplo. É aqui que você mora, tio. Eduardo observou sua própria casa através dos olhos de Sofia e, pela primeira vez, percebeu o quanto aquele ambiente era frio e intimidador. Cada objeto caro, cada detalhe arquitetônico planejado para impressionar, subitamente pareceu excessivo e sem alma. Sim, é aqui, respondeu, sentindo-se estranhamente envergonhado pela ostentação. Está com fome? Antes que Sofia pudesse responder, Carmen, a governanta, apareceu no hall. A mulher de 60 anos, que trabalhava para Eduardo há uma década, parou abruptamente ao ver a criança. Sua expressão cordial transformou-se instantaneamente em desaprovação mal disfarçada. Senhor Mendes, disse em tom controlado, não sabia que esperávamos visitas. Carmen, esta é Sofia. Ela ficará conosco alguns dias, enquanto a mãe dela se recupera no hospital. Eduardo percebeu que não conseguia explicar adequadamente a situação sem soar como se estivesse se justificando. Carmen examinou Sofia da cabeça aos pés, notando claramente as roupas simples e os cabelos despenteados. Entendo. E onde ela ficará? A pergunta carregava um subtexto que Eduardo captou imediatamente. Carmen estava questionando não apenas a logística, mas a própria decisão de trazer a filha de uma funcionária para sua casa. A mulher que sempre fora eficiente e discreta, agora irradiava uma resistência palpável. No quarto de hóspedes do segundo andar, Eduardo respondeu com firmeza, estabelecendo que não estava pedindo permissão. Sofia, percebendo a tensão no ar, aproximou-se de Eduardo e sussurrou, tio, se eu incomodar, posso dormir no sofá. Estou acostumada. A inocência da oferta atingiu Eduardo como um murro no estômago. Carmen, por sua vez, pareceu ainda mais desconfortável, como se a humildade da criança apenas confirmasse seus preconceitos sobre gente desse tipo. Você não vai dormir no sofá, Eduardo disse, passando a mão protetoramente nos cabelos de Sofia. Vamos preparar um lanche para você. Na cozinha, a situação se repetiu com Francisca, a cozinheira. A mulher, normalmente alegre e tagarela, tornou-se estranhamente formal na presença de Sofia. Preparou um sanduíche simples, mas sua linguagem corporal gritava desaprovação. Senhor, a menina tem alguma alergia alimentar que eu deva saber? Perguntou Francisca, como se Sofia não estivesse presente. Pode perguntar para ela diretamente. Não, Eduardo respondeu, irritado com o tom condescendente. Sofia, você tem alergia a alguma comida? Não sei o que é alergia. Sofia respondeu honestamente, mordendo o sanduíche com apetite óbvio. Mamãe sempre disse que comida não se desperdiça. Então eu como tudo. O silêncio que se seguiu foi carregado de desconforto. Francisca e Carmen trocaram olhares significativos, claramente interpretando a resposta como confirmação de suas suspeitas sobre a origem inadequada
da criança. Eduardo sentiu uma indignação crescente pela atitude de suas funcionárias, mas também reconheceu que ele próprio nunca havia demonstrado interesse genuíno pelas vidas pessoais de seus empregados. A frieza que sempre cultivara estava se voltando contra ele através dos outros. Após o lanche, enquanto Carmen relutantemente preparava o quarto de hóspedes, Eduardo levou Sofia para conhecer a casa. A menina se maravilhava com cada ambiente, tocando delicadamente nos objetos como se fossem relíquias sagradas. Tio, você mora sozinho nesta casa enorme? Moro, Eduardo respondeu, percebendo pela primeira vez o eco de solidão em sua própria voz. Deve ser triste. Sofia disse com a honestidade brutal das crianças. Nossa casa é pequeninha, mas eu e a mamãe conversamos muito. Vocês com quem conversam aqui? A pergunta inocente atingiu Eduardo em cheio, forçando-o a confrontar uma verdade que havia passado anos evitando. Sua mansão luxuosa era apenas uma prisão dourada onde ele havia se isolado de qualquer conexão humana genuína. A primeira noite com Sofia na mansão revelou-se um desafio para o qual Eduardo jamais poderia ter se preparado. Às 2 da madrugada, foi despertado por um choro baixinho vindo do quarto de hóspedes. Encontrou a menina encolhida na cama king size, que parecia engoli-la completamente, tremendo de medo no escuro. Sofia, o que aconteceu? Tive um sonho ruim, ela soluçou. Sonhei que a mamãe não voltava mais e que o papai vinha me buscar para ir embora. Eduardo sentou-se na beira da cama, completamente perdido sobre como consolar uma criança assustada. Sua experiência paternal estava enterrada sob anos de ressentimento e dor, ferrugenta pela falta de uso. Sua mãe vai ficar boa, Sofia. Os médicos vão cuidar bem dela. Mas e se ela morrer como a vovó? E se eu ficar sozinha? As lágrimas escorriam livremente pelo rosto pequeno. Eu não quero ir com o papai. Ele grita muito e cheira ruim. Eduardo sentiu algo se contrair em seu peito. A menção ao pai de Sofia despertou uma curiosidade inquietante, misturada com uma proteção instintiva que o surpreendeu. Faz tempo que você não vê seu pai? Ele foi embora quando eu tinha 4 anos. Mamãe disse que ele ficou doente e precisava se cuidar longe da gente. Sofia enxugou o nariz na manga do pijama emprestado de Carmen, obviamente grande demais para ela. Mas às vezes ele aparece e pede dinheiro para a mamãe. Quando ela não dá, ele fica bravo. Eduardo fechou os punhos involuntariamente. A imagem de um homem intimidando Maria e Sofia despertou uma fúria que não sentia há anos. Como um pai podia abandonar uma criança tão doce e depois ainda ter a audácia de atormentar a família que deixara para trás? Você quer que eu fique aqui até você adormecer? Sofia assentiu vigorosamente, e Eduardo se viu sentado no chão ao lado da cama, algo que jamais imaginara fazer. Enquanto a respiração da menina finalmente se tornava regular, ele refletiu sobre as palavras dela. Um pai que gritava muito e cheira ruim, claramente alcoólatra e violento. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Eduardo observou Sofia comer com apetite voraz, como se cada refeição pudesse ser a última. Carmen servia os pratos com uma eficiência fria que começava a irritá-lo profundamente. Carmen, você pode tratar Sofia com mais cordialidade? Claro, Sr. Mendes, respondeu a governanta com um tom que deixava claro que discordava da situação inteira. Após Carmen sair da sala, Sofia suspirou pequeno. Tio, por que ela não gosta de mim? Eduardo percebeu que não podia mentir para aqueles olhos inocentes. Algumas pessoas precisam de tempo para se acostumar com mudanças. Mamãe sempre disse que quando as pessoas não gostam da gente sem motivo, é porque elas estão com dor no coração. Sofia mordeu um pedaço de torrada. Você acha que ela está com dor no coração? A sabedoria simples da criança deixou Eduardo sem palavras. Maria havia ensinado sua filha a responder à hostilidade com compaixão, uma lição que ele próprio nunca aprendera.
O telefone tocou, interrompendo o momento. Era o hospital com novidades sobre Maria. Eduardo atendeu na presença de Sofia, que segurou sua mão livre com ansiedade. Senhor Mendes, aqui é o Dr. Carvalho. A senhora Santos está consciente e pedindo para ver a filha. Mas há algo mais que precisamos conversar pessoalmente. Algo grave? Prefiro não discutir por telefone. O senhor pode vir até aqui hoje? Eduardo olhou para Sofia, que tinha os olhos fixos nele, tentando decifrar a conversa pelo seu lado da ligação. Posso? E Sofia pode ver a mãe? Por alguns minutos? Sim. Quando Eduardo desligou, Sofia estava radiante. Vou ver a mamãe hoje? Vai sim. Eduardo sorriu, mas uma preocupação crescente tomava conta dele. O que mais o médico havia descoberto sobre a condição de Maria e por que precisava conversar pessoalmente sobre algo que não podia discutir por telefone? A viagem até o hospital foi repleta da tagarelice animada de Sofia, que preparava mentalmente tudo que contaria para a mãe. Eduardo, contudo, sentia um peso crescente no estômago, pressentindo que sua vida estava prestes a se complicar ainda mais. No hospital, Eduardo observou o reencontro entre mãe e filha com uma mistura de alívio e admiração. Maria Santos, apesar da palidez e da fragilidade óbvia, iluminou-se completamente ao ver Sofia correndo em sua direção. O abraço entre as duas foi tão carregado de amor genuíno que Eduardo sentiu-se quase intruso por presenciar tamanha intimidade. Mamãe, você está bem? Eu fiquei com muito medo. Sofia tagarelou, agarrada ao pescoço da mãe. Estou melhor, minha princesa. E você? Onde dormiu ontem? Maria olhou por cima da cabeça da filha para Eduardo, seus olhos refletindo uma gratidão profunda, misturada com constrangimento. Dormi na casa do tio Eduardo. Mamãe, é muito grande, tem escada de filme e uma cama enorme. Sofia gesticulava animadamente. Ele ficou comigo quando tive pesadelo e me deu comida gostosa. Maria fechou os olhos por um momento, claramente emocionada. Senhor Mendes, eu não sei como agradecer. Nunca imaginei que o senhor não precisa agradecer. Eduardo interrompeu, surpreendido pela própria emoção na voz. Sofia é uma menina maravilhosa. Você deve estar muito orgulhosa. Após alguns minutos de conversa, uma enfermeira veio buscar Sofia para mostrar-lhe o parquinho do hospital, deixando Eduardo sozinho com Maria. A mulher imediatamente tentou se desculpar, mas Eduardo a interrompeu. Maria, você precisa se concentrar em melhorar. Sobre suas faltas, eu entendo agora. Lágrimas correram pelo rosto da funcionária. Senhor, eu estava desesperada. Não podia perder o emprego, mas também não conseguia sair de casa. Estava tão fraca e Sofia ainda é tão pequena. Por que não me procurou? Por que não pediu ajuda? Maria baixou os olhos, envergonhada. O senhor sempre pareceu tão distante. Nunca demonstrou interesse na vida dos funcionários. Achei que se soubesse dos meus problemas, me demitiria na hora. A honestidade brutal de Maria atingiu Eduardo como uma bofetada. Ela estava certa. Ele havia cultivado propositalmente essa imagem de frieza empresarial, mantendo distância de qualquer envolvimento pessoal. O Dr. Carvalho chegou, interrompendo a conversa tensa. Senhor Mendes, podemos conversar em particular? No consultório médico, a bomba finalmente explodiu. A situação da senhora Santos é mais complexa do que imaginávamos inicialmente. Além da desnutrição e anemia, descobrimos que ela tem uma condição crônica que requer tratamento prolongado e caro. Que tipo de condição? Problemas renais em estágio inicial, provavelmente resultado de anos de estresse, má alimentação e falta de cuidados médicos preventivos. Com tratamento adequado, ela pode levar uma vida normal, mas sem ele... O médico deixou a frase no ar. Eduardo sentiu o estômago revirar. Quanto custa o tratamento? Fora do sistema público, cerca de R$ 3.000 mensais, fora os exames regulares e medicamentos especiais.
Para Eduardo, R$ 3.000 era menos do que gastava mensalmente em vinhos importados. Para Maria, representava mais do que seu salário inteiro. E há mais, continuou o médico. Durante a anamnese, descobrimos que a senhora Santos vem escondendo esses sintomas há meses por medo de perder o emprego. Ela chegou a desmaiar várias vezes em casa, sempre quando a filha não estava presente. Eduardo fechou os punhos. Ela poderia ter morrido. Sim, se a filha não tivesse ligado ontem, provavelmente não estaríamos tendo esta conversa hoje. Quando retornaram ao quarto, Sofia estava contando para a mãe sobre os funcionários da mansão, imitando Carmen com uma precisão que fez Maria sorrir apesar da fraqueza. Mamãe, por que a dona Carmen fica brava comigo? Eu não fiz nada de errado. Maria olhou rapidamente para Eduardo, captando atenção. Às vezes, as pessoas precisam de tempo para nos conhecer melhor, princesa. Eduardo observou a interação e tomou uma decisão que mudaria tudo. Não apenas pagaria pelo tratamento de Maria, reestruturaria completamente a maneira como tratava seus funcionários. A frieza calculada, que havia sido sua marca registrada, estava custando vidas reais. Maria, disse ele, quero que você se concentre apenas em melhorar. Seu emprego está garantido, com aumento salarial e plano de saúde completo, e Sofia pode ficar comigo o tempo que for necessário. O choque no rosto de Maria foi palpável. Senhor, eu não posso aceitar caridade. Não é caridade, é justiça. Na segunda semana de convivência com Sofia, Eduardo começava a acreditar que havia encontrado um equilíbrio. A menina se adaptara à rotina da mansão, conquistando até mesmo Francisca com sua educação natural e gratidão genuína por cada gesto de carinho. Carmen permanecia resistente, mas tolerava a presença da criança com profissionalismo gelado. Eduardo havia transformado um dos escritórios em um quarto temporário mais aconchegante para Sofia, com brinquedos que comprara impulsivamente em uma ida ao shopping. Ver a menina brincar na sala, onde antes apenas conduzia reuniões de negócios, trouxe uma leveza à mansão que ele não sabia que estava faltando. Naquela quinta-feira, enquanto Sofia desenhava na mesa da cozinha e Eduardo revisava contratos no laptop, a campainha tocou insistentemente. Carmen foi atender, mas retornou minutos depois com uma expressão preocupada. Senhor Mendes, há um homem na porta pedindo para falar sobre a filha da Maria. Ele diz que é o pai da menina. Eduardo sentiu o sangue gelar. Sofia parou de desenhar imediatamente, seus olhos se arregalando de medo. Claramente, ela havia reconhecido a voz que ecoava do hall de entrada. É o papai, sussurrou, escondendo-se atrás de Eduardo. Ele veio me buscar? Eduardo colocou a mão protetoramente no ombro da menina. Fique aqui com a Francisca. Vou ver o que ele quer. Na entrada, Eduardo encontrou um homem de aparência desleixada, com roupas amarrotadas e o cheiro inconfundível de álcool. Roberto Santos, o sobrenome que assumira quando casou com Maria, tinha cerca de 40 anos, mas aparentava muito mais devido aos excessos óbvios. Seus olhos injetados estudaram a mansão com uma cobiça mal disfarçada. Então você é o ricaço que está brincando de pai da minha filha, disse Roberto, arrastando as palavras ligeiramente. Sou Eduardo Mendes. E você deve ser Roberto. Eduardo manteve o tom controlado, mas sua postura era claramente defensiva. Vim buscar Sofia. Soube que a Maria está internada e que minha filha está morando aqui. Roberto deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Eduardo. Isso não está certo, cara. Criança tem que ficar com a família. Família? Eduardo não conseguiu esconder o desdém na voz. Você abandonou Maria e Sofia há 2 anos. Que tipo de família é essa? Roberto riu amargamente. Típico de ricaço, né? Acha que dinheiro resolve tudo. Mas eu sou o pai biológico da menina e tenho direitos. Direitos que você abdicou quando sumiu da vida dela. Olha aqui, seu idiota arrogante. Roberto avançou agressivamente.
Eu posso ter errado no passado, mas estou mudado. Parei de beber, consegui um emprego e quero minha filha de volta. Eduardo captou facilmente as mentiras. O hálito alcoólico, as mãos trêmulas, os olhos evasivos. Tudo indicava que Roberto estava longe de ter mudado qualquer coisa. Sofia está bem cuidada aqui. Maria está se recuperando. E quando ela sair do hospital, a Maria pode ficar doente quanto quiser. Roberto interrompeu com crueldade. Mas Sofia vem comigo hoje. Isso não vai acontecer. Roberto sorriu de maneira ameaçadora. Você acha que pode me impedir? Sou o pai dela, cara. Posso chamar a polícia, o conselho tutelar, a assistência social. Eles vão me dar razão. Eduardo sentiu uma fúria controlada tomando conta dele. E o que você realmente quer, Roberto? Porque tenho certeza de que não é o bem-estar de Sofia. O sorriso de Roberto se alargou, revelando dentes amarelados. Esperto, o ricaço. Olha, não vou mentir. Cuidar de criança dá trabalho e custa dinheiro. Mas se alguém quisesse ajudar com uma quantia mensal para garantir que ela fique num ambiente estável, eu poderia considerar deixar as coisas como estão. Chantagem. Eduardo reconheceu imediatamente a extorsão mal disfarçada. Roberto não queria Sofia de volta. Queria transformá-la em fonte de renda. Quanto? 5.000 por mês seria um bom começo para mostrar sua boa-fé. Eduardo fechou os punhos, lutando contra o impulso de expulsar Roberto fisicamente de sua propriedade, mas sabia que precisava jogar inteligentemente. Um homem como Roberto não desistiria facilmente e poderia realmente usar o sistema legal contra ele. Preciso pensar. Você tem até amanhã, Roberto disse, já caminhando em direção ao portão. Senão eu volto com o conselho tutelar e busco minha filha. E aí você não vai poder fazer nada. Quando Roberto sumiu na rua, Eduardo permaneceu parado no hall de entrada, processando a ameaça real que pairava sobre Sofia. Pelo bem da menina, precisaria encontrar uma maneira de protegê-la legalmente de um pai que a via apenas como mercadoria. Na manhã seguinte, Eduardo acordou com uma determinação férrea que não sentia há anos. Após uma noite insone pesquisando sobre direitos de guarda e proteção infantil, havia traçado uma estratégia. Primeiro, consultaria seus advogados. Segundo, conversaria com Maria sobre a situação. Terceiro, documentaria tudo que pudesse sobre o comportamento inadequado de Roberto. Sofia percebeu imediatamente sua tensão durante o café da manhã. A menina, que havia se tornado surpreendentemente perceptiva aos humores dos adultos ao seu redor, brincava quieta enquanto Eduardo falava ao telefone com seu escritório de advocacia. Doutor Augusto, preciso de você aqui hoje. É urgente e envolve questões de guarda infantil. Quando desligou, Sofia se aproximou hesitante. Tio, o papai vai me levar embora? Eduardo agachou-se para ficar na altura dela, escolhendo as palavras cuidadosamente. Não vou deixar nada de ruim acontecer com você, Sofia. Prometo, mas ele é meu pai de verdade. Mamãe sempre disse que pais têm direitos especiais. A inocência da observação partiu o coração de Eduardo. Como explicar para uma criança de 6 anos que alguns pais não merecem os direitos que a biologia lhes confere? Dr. Augusto chegou 2 horas depois. Um homem de 60 anos com vasta experiência em direito de família. Sua expressão se tornou grave conforme Eduardo relatava os eventos dos últimos dias. Eduardo, a situação é complicada. Legalmente, o pai biológico tem direitos preferenciais, especialmente se conseguir provar que está tentando reabilitar-se. Mas ele está claramente tentando extorquir dinheiro. Isso precisa ser provado. E mesmo que provemos, ele ainda pode reivindicar a guarda, alegando que mudou e quer reconstruir a relação com a filha. Eduardo sentiu a frustração crescer. E a vontade da criança? Sofia tem medo dele. A vontade da criança é considerada, mas ela tem apenas 6 anos.
O tribunal geralmente prioriza a reunião familiar, mesmo em casos questionáveis. Naquele momento, Carmen entrou na sala com expressão incomumente agitada. Senhor Mendes, há uma mulher na porta. Diz que é assistente social e precisa falar sobre Sofia. Eduardo e Dr. Augusto trocaram olhares preocupados. Roberto havia cumprido sua ameaça mais rapidamente do que esperado. A assistente social, Dra. Helena Moreira, era uma mulher de meia idade, com ar severo e prancheta sempre em mãos. Ela examinou a mansão com olhos críticos, claramente desconfiada da situação irregular. Senhor Mendes, recebi uma denúncia de que há uma menor de idade vivendo aqui sem autorização legal adequada. O pai da criança alega que ela foi trazida para cá sem seu consentimento. A mãe de Sofia estava hospitalizada. A criança não tinha para onde ir. Entendo a boa intenção, mas existem protocolos, abrigos especializados, famílias temporárias cadastradas. Helena consultou suas anotações. O pai da menina está solicitando a guarda imediata. O pai que a abandonou há 2 anos? Pessoas podem mudar, Sr. Mendes. Ele alega estar reabilitado e empregado. Eduardo percebeu que estava perdendo a batalha. Posso falar com Sofia antes de qualquer decisão? A assistente social concordou, mas sua linguagem corporal indicava que já havia tomado uma decisão preliminar. Quando Sofia foi chamada, ela se escondeu atrás de Eduardo, claramente aterrorizada. Meu tio, eu não quero ir embora. Por favor, não deixa. Helena observou a interação com atenção profissional. Sofia, seu papai quer que você more com ele. Você se lembra dele? Ele gritava com a mamãe. Sofia sussurrou. E quebrava coisas quando bebia aquele líquido que cheira ruim. Isso foi há muito tempo, querida. As pessoas podem mudar. Eduardo sentiu uma fúria impotente diante da cegueira institucional. Helena, com todo o respeito. Sofia está claramente traumatizada pela figura paterna. Forçá-la a voltar para ele seria cruel. Senhor Mendes, entendo sua preocupação, mas não posso basear decisões legais em medos infantis que podem ser resultado de alienação parental. A acusação implícita de que Eduardo estava manipulando Sofia contra o pai foi a gota d'água. Naquele momento, ele compreendeu que precisaria lutar com todas as armas disponíveis para proteger a menina que, sem que percebesse, havia se tornado a coisa mais importante de sua vida. Após a visita perturbadora da assistente social, Eduardo encontrou-se em território emocional inexplorado. Naquela noite, enquanto Sofia dormia no quarto que ele havia cuidadosamente preparado para ela, Eduardo permaneceu acordado, contemplando uma verdade que o assustava. Havia se apegado àquela criança de uma forma que não experimentava há décadas. A descoberta o forçou a reviver memórias dolorosas que mantinha enterradas. Seu próprio filho, Lucas, que hoje tinha 15 anos e vivia com a ex-esposa em outro estado. O divórcio amargo havia cortado os laços paternais com precisão cirúrgica, transformando Eduardo de pai, presente em visitante ocasional, depois em estranho completo. Como você foi capaz de se afastar do seu próprio filho, mas se apegar tanto à filha de uma funcionária? Questionou-se em voz baixa, observando Sofia dormir pacificamente. A resposta veio com uma clareza brutal. Lucas o rejeitara conscientemente, influenciado pelas manipulações de uma mãe ressentida. Sofia, em contraste, o escolhera naturalmente, vendo nele proteção e carinho genuínos. Na manhã seguinte, Eduardo decidiu visitar Maria no hospital com uma proposta que vinha amadurecendo em sua mente. Encontrou-a visivelmente melhor, mas preocupada com as notícias que Sofia havia compartilhado sobre a visita do ex-marido. Senhor Mendes, eu não sei o que fazer, Maria confessou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Roberto nunca quis ser pai quando estava conosco. Agora surge do nada exigindo direitos? Maria, preciso ser honesto com você sobre algo. Eduardo escolheu as palavras cuidadosamente.
Nesses dias, cuidando de Sofia, descobri algo sobre mim mesmo que não sabia que existia. Ela despertou em mim um instinto paternal que pensei ter perdido para sempre. Maria o observou com atenção, captando a profundidade emocional por trás das palavras. O que está querendo me dizer? Quero ajudar vocês de forma permanente, não apenas financeiramente, mas quero ser uma presença constante na vida de Sofia. Quero protegê-la, educá-la, estar presente em cada marco importante de seu crescimento. Senhor, me chame de Eduardo, por favor. Somos família agora. Maria fechou os olhos, processando a oferta extraordinária. Eduardo, você tem certeza? Criar uma criança é responsabilidade enorme, especialmente uma que não é biologicamente sua. Tenho mais certeza disso do que de qualquer decisão que já tomei nos negócios. Eduardo sentou-se na beirada da cama hospitalar. Maria, quero adotar Sofia oficialmente. Com sua permissão, claro. O choque no rosto de Maria foi completo. Adoção? Mas isso significaria que ela teria proteção legal total contra Roberto. Significaria educação de qualidade, saúde, segurança e, mais importante, significaria que ela teria um pai que a ama verdadeiramente. Maria começou a chorar, mas não eram lágrimas de tristeza. Sofia fala de você o tempo todo. Chama você de tio Eduardo, com um carinho que nunca vi ela demonstrar por Roberto. E eu a amo como se fosse minha filha biológica, Eduardo admitiu pela primeira vez em voz alta. Quando penso na possibilidade de perdê-la para aquele homem, sinto uma dor física no peito. Naquele momento, Dr. Carvalho entrou no quarto para o exame de rotina, mas parou ao perceber a intensidade emocional da conversa. Desculpem a interrupção. Posso voltar mais tarde? Na verdade, doutor, Eduardo disse, talvez possa nos ajudar. Em termos médicos, qual seria sua opinião sobre entregar Sofia aos cuidados de Roberto Santos? Dr. Carvalho franziu a testa. Baseado no que observei do comportamento da criança e nos relatos sobre o histórico familiar, eu diria que seria altamente prejudicial para o desenvolvimento emocional dela. O senhor poderia documentar essa opinião oficialmente? Certamente. O bem-estar da criança deve ser sempre prioridade. Maria pegou a mão de Eduardo, sua decisão tornando-se clara. Se você tem certeza de que quer isso, Eduardo, eu autorizo a adoção. Sofia merece ter um pai de verdade, não alguém que a vê apenas como fonte de dinheiro. Eduardo sentiu uma onda de alívio e gratidão que o deixou momentaneamente sem palavras. Pela primeira vez em anos, estava construindo algo baseado puramente no amor, não no lucro ou na conveniência. A decisão de adotar Sofia desencadeou uma série de eventos que testaram a determinação de Eduardo de maneiras que ele jamais antecipara. O processo legal revelou-se um labirinto burocrático repleto de formulários, entrevistas psicológicas, visitas domiciliares e, mais desafiador ainda, a resistência ativa de Roberto Santos. Na mansão, as reações foram diversas e reveladoras. Carmen, surpreendentemente, foi a primeira a expressar apoio, confessando em particular que havia se afeiçoado a Sofia, apesar da resistência inicial. Senhor Eduardo, disse ela enquanto dobrava as roupinhas da menina, demorei para entender, mas agora vejo que a pequena trouxe vida para esta casa. Há anos que não ouço risos ecoando pelos corredores. Francisca, por outro lado, demonstrou preocupação genuína sobre as implicações práticas. Senhor, criar uma criança mudará completamente sua rotina. Você tem certeza de que está preparado para abrir mão da liberdade que sempre teve? A pergunta fez Eduardo refletir profundamente. Sua vida havia sido estruturada em torno da autonomia total, da capacidade de tomar decisões sem considerar mais ninguém além de si mesmo. Agora, cada escolha envolveria o bem-estar de Sofia. Francisca,
respondeu ele, observando a menina brincar no jardim. Eu nunca soube o que realmente significava liberdade até ter alguém por quem vale a pena abrir mão dela. O processo de adoção, contudo, enfrentou seu primeiro grande obstáculo quando Roberto, assessorado por um advogado de baixa reputação, contestou formalmente o pedido. Sua estratégia era suja, mas legalmente válida. Alegava que Eduardo estava comprando uma criança usando sua riqueza para separar uma família. Dr. Augusto chegou à mansão numa tarde chuvosa com notícias desanimadoras. Eduardo, Roberto está jogando pesado. Ele conseguiu uma liminar temporária, impedindo que o processo de adoção prossiga até que se prove que ele é inadequado como pai. E como provamos isso? Precisamos de evidências concretas de negligência, abuso ou inadequação. Testemunhas, registros médicos, histórico criminal. Eduardo sentiu a frustração crescer. O homem é claramente alcoólatra e estava tentando me extorquir dinheiro? Eu sei, mas precisamos de provas documentadas, não apenas nossa palavra contra a dele. Naquela noite, enquanto ajudava Sofia com uma atividade de desenho, Eduardo observou a concentração séria da menina enquanto ela coloria cuidadosamente dentro das linhas. Sua disciplina e atenção aos detalhes eram impressionantes para uma criança de 6 anos. Tio Eduardo, disse ela sem levantar os olhos do desenho, por que o papai quer que eu more com ele se ele nunca brincou comigo quando eu era menor? A pergunta inocente continha uma sabedoria que cortou Eduardo profundamente. Às vezes, as pessoas fazem coisas por motivos que não têm nada a ver com amor. Sofia, mas você faz as coisas por amor? Eduardo parou de respirar por um momento. Sim, faço. Tudo o que faço por você é por amor. Sofia finalmente levantou os olhos. Seus grandes olhos castanhos brilhando com uma confiança que partia e curava o coração de Eduardo simultaneamente. Então você é meu pai de verdade, mesmo sem ser o papai que me fez na barriga da mamãe. A simplicidade da lógica infantil revelou uma verdade que Eduardo havia buscado compreender durante semanas. Paternidade não era uma questão biológica, mas uma escolha diária de amar, proteger e nutrir. Naquele momento, seu telefone tocou. Era um número desconhecido, mas Eduardo atendeu com apreensão crescente. Eduardo Mendes? Sim. Aqui é Dora Patrícia Moura, do Conselho Tutelar. Preciso informá-lo que uma audiência foi agendada para a próxima semana. Roberto Santos está reivindicando a guarda imediata de Sofia, alegando que você está mantendo a criança ilegalmente. Eduardo fechou os punhos, observando Sofia, que continuava desenhando, alheia à tempestade legal que se formava ao seu redor. A batalha pela menina que se tornara o centro de seu mundo estava apenas começando. Estarei lá, disse ele. Sua voz carregada de uma determinação que surpreendeu até mesmo a si próprio. Os dias que antecederam a audiência transformaram-se num turbilhão de preparação legal e tensão emocional. Eduardo contratou os melhores advogados especializados em direito de família, investigadores particulares para documentar o histórico de Roberto, e até mesmo um psicólogo infantil para avaliar o estado emocional de Sofia. A menina, percebendo a ansiedade dos adultos ao seu redor, tornou-se gradualmente mais quieta e introspectiva. Eduardo a encontrou várias vezes acordada durante a madrugada, olhando pela janela, como se esperasse ver Roberto surgindo das sombras. Tio Eduardo, disse ela numa manhã enquanto tomavam café juntos. Se eu for morar com o papai, você vai se esquecer de mim? A pergunta perfurou o coração de Eduardo como uma lâmina. Sofia, isso nunca vai acontecer. Nunca poderia me esquecer de você. Mas e se o juiz mandar? Mamãe sempre disse que temos que obedecer às leis. Eduardo agachou-se para ficar na altura dela, segurando suas mãozinhas pequenas. Escute bem, princesa. Não importa o que aconteça, você sempre será minha filha no coração, e eu vou lutar até o último segundo para manter você segura.
As investigações sobre Roberto revelaram um histórico ainda mais sombrio do que Eduardo imaginara. Múltiplas passagens pela delegacia por embriaguez, 2 empregos perdidos por faltas excessivas e testemunhas que confirmavam episódios de violência doméstica durante o casamento com Maria. Porém, o advogado de Roberto era astuto. Apresentou documentos falsificados, mostrando que seu cliente estava frequentando reuniões dos Alcoólicos Anônimos e havia conseguido um emprego estável numa empresa de construção. Tudo cuidadosamente fabricado para impressionar o tribunal. 3 dias antes da audiência, Eduardo recebeu uma ligação que mudou tudo. Senhor Mendes, aqui é a delegacia do 12º Distrito. Roberto Santos foi preso ontem à noite por agressão em via pública e desacato à autoridade. Ele estava extremamente embriagado e mencionou várias vezes que ia buscar sua filha de volta do ricaço. Eduardo sentiu uma mistura de alívio e preocupação. Ele ainda está detido. Vai ficar pelo menos até a audiência de custódia, que só acontece na segunda-feira. Quando Eduardo compartilhou a notícia com o Dr. Augusto, o advogado finalmente esboçou um sorriso confiante. Isso muda tudo, Eduardo. Um pai que é preso por embriaguez e fala de forma ameaçadora sobre recuperar. A filha não inspira confiança no sistema judiciário. Na véspera da audiência, Maria recebeu alta hospitalar. Eduardo a trouxe para casa, sua casa, onde ela se emocionou ao ver como Sofia havia se adaptado ao ambiente. O quarto da menina estava repleto de desenhos, brinquedos e fotos Polaroid que Eduardo tirara durante as semanas de convivência. Meu Deus! Maria sussurrou, observando uma foto de Sofia e Eduardo fazendo panquecas juntos, ambos cobertos de farinha e rindo. Olha como ela está feliz. Maria, independentemente do que acontecer amanhã, quero que saiba que amo Sofia como uma filha. E você sempre será bem-vinda aqui. Naquela noite, as 3 mulheres da casa de Eduardo, Maria, Sofia e Carmen, prepararam juntas um jantar especial. Observando-as interagir na cozinha, Eduardo percebeu que havia inadvertidamente criado uma família não convencional, mas genuinamente amorosa. Sofia insistiu em dormir no quarto de Eduardo, alegando que queria ter certeza de que ele estaria lá quando acordasse. Deitado na cama king size com uma criança de 6 anos encolhida ao seu lado, Eduardo refletiu sobre a jornada extraordinária que começara com uma simples ligação telefônica. Tio Eduardo, Sofia murmurou sonolenta. Amanhã vai dar tudo certo? Vai dar tudo certo, ele respondeu, beijando a testa dela. Não importa o que aconteça, sempre daremos um jeito de ficar juntos. Enquanto Sofia adormecia, Eduardo permaneceu acordado, preparando-se mentalmente para a batalha mais importante de sua vida, não por dinheiro, contratos ou poder, mas pelo direito de continuar sendo o pai da menina que havia transformado seu coração de pedra em algo capaz de amar incondicionalmente. O fórum de família estava tomado por uma tensão palpável quando Eduardo chegou acompanhado de Dr. Augusto e sua equipe legal. Maria segurava firmemente a mão de Sofia, que vestia um vestidinho azul que Eduardo havia comprado especialmente para a ocasião. A menina estava visivelmente nervosa, seus olhos grandes procurando constantemente por Eduardo como âncora de segurança. Roberto apareceu algemado, trazido diretamente da delegacia. Seus olhos injetados e a barba por fazer contrastavam drasticamente com o terno emprestado que seu advogado havia providenciado. Quando viu Sofia, seu rosto se contorceu numa expressão que Eduardo não conseguiu decifrar. Se era amor paternal genuíno ou apenas possessividade. A juíza Dratatu Márcia Santana, uma mulher de 50 anos, conhecida por sua rigidez em casos envolvendo menores, examinou os documentos com atenção meticulosa antes de iniciar a audiência. Este é um caso complexo envolvendo a guarda da menor Sofia Santos, de 6 anos.
declarou. Temos de um lado o pai biológico, Roberto Santos, reivindicando seus direitos parentais. Do outro, Eduardo Mendes, solicitando a adoção com consentimento da mãe biológica, Maria Santos. Roberto foi chamado primeiro para depor. Seu advogado havia o preparado bem, mas a prisão recente sabotou qualquer credibilidade que pudesse ter construído. Meritíssima, Roberto disse, tentando aparentar sobriedade. Reconheço que cometi erros no passado, mas sou um homem novo. Parei de beber, consegui emprego estável e quero recuperar o tempo perdido com minha filha. Senhor Santos, a juíza interrompeu, consultando os autos. O senhor foi preso há 3 dias por embriaguez e agressão. Como concilia isso com sua alegação de sobriedade? Roberto gaguejou, claramente desprevenido. Foi um momento de fraqueza, Excelência. O estresse de ter minha filha sendo criada por um estranho me fez recair. Um estranho que, segundo os relatórios, tem providenciado educação, saúde e estabilidade emocional para a criança. Eduardo observou Roberto se contorcer desconfortavelmente, percebendo que sua estratégia estava desmoronando diante do escrutínio judicial. Quando foi sua vez de depor, Eduardo falou com uma sinceridade que surpreendeu até mesmo a si próprio. Meritíssima, há 3 semanas eu era um homem completamente diferente. Frio, focado apenas nos negócios, incapaz de conexões emocionais genuínas. Sua voz tremulou ligeiramente. Sofia mudou isso. Ela me ensinou o que significa ser pai, não no sentido biológico, mas no sentido mais profundo da palavra, e está preparado para as responsabilidades que isso implica? Estou, Excelência, mais preparado do que jamais estive para qualquer coisa na minha vida. O momento mais tocante veio quando Sofia foi chamada para conversar com a juíza em particular. Eduardo observou ansiosamente através do vidro do gabinete enquanto a menina respondia às perguntas com seriedade tocante. Quando retornaram, a expressão da juíza havia se suavizado visivelmente. Sofia me disse algo muito interessante, declarou doutora Márcia. Perguntei com quem ela se sentia mais segura e ela respondeu, com o tio Eduardo, porque ele me escolheu, não porque tinha que ficar comigo dele. Roberto tentou protestar, mas a juíza o silenciou com um gesto. Mais importante ainda, continuou, quando perguntei o que ela mais queria no mundo. Sua resposta foi que minha mamãe ficasse boa e que o tio Eduardo continuasse sendo meu pai, porque ele me faz sentir especial todos os dias. Eduardo sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto, algo que não acontecia há décadas. A juíza se levantou, sua decisão claramente tomada. Considerando todos os fatores apresentados, o histórico de abandono e instabilidade do pai biológico, a adaptação exemplar da criança ao lar do requerente e principalmente o bem-estar emocional da menor, defiro o pedido de adoção. O baque do martelo ecoou pelo tribunal como música celestial. Sofia correu para os braços de Eduardo, que a abraçou como se quisesse protegê-la de todos os males do mundo. Papai, ela sussurrou pela primeira vez. Agora você és meu pai de verdade. Sempre fui, princesa. Agora é só oficial. 3 semanas após a decisão judicial, a vida na mansão de Eduardo havia se transformado completamente. O que antes era um mausoléu de luxo silencioso tornara-se um lar vibrante repleto de risos, conversas e a energia contagiante de uma criança feliz. Sofia corria pelos corredores que ecoavam seus passos, transformando cada cômodo em cenário para suas brincadeiras imaginativas. Eduardo implementou mudanças profundas, não apenas em sua vida pessoal, mas também em sua empresa. Criou um programa de assistência aos funcionários, oferecendo plano de saúde completo, auxílio educacional para os filhos e suporte psicológico quando necessário. Maria foi promovida a supervisora geral, com salário digno e a certeza de que jamais precisaria esconder dificuldades por medo de perder o emprego. Senhor Eduardo,
disse Maria numa tarde, enquanto organizavam os brinquedos espalhados pela sala. Às vezes, ainda não acredito em tudo que mudou. Parece um sonho. Para mim também, Eduardo respondeu, observando Sofia construir um castelo de blocos coloridos no tapete persa, que agora dividia espaço com brinquedos educativos. Mas é um sonho do qual não quero acordar jamais. A adaptação não foi sem desafios. Eduardo precisou aprender pacientemente sobre horários de sono, alimentação balanceada, birras ocasionais e as 1000 pequenas necessidades de uma criança em desenvolvimento. Carmen e Francisca tornaram-se suas professoras informais, ensinando-o sobre curativos para joelhos ralados, histórias na hora de dormir e a importância de estabelecer limites com amor. Papai, Sofia disse uma manhã enquanto tomavam café juntos. Um ritual que Eduardo havia aprendido a valorizar acima de qualquer reunião de negócios. Por que você ficou triste ontem, quando eu chamei minha boneca de filha? Eduardo pausou, xícara de café a meio caminho da boca. A pergunta tocou numa ferida que ainda estava cicatrizando. A lembrança de Lucas, seu filho biológico, de quem havia se afastado após o divórcio traumático. Porque me lembrou de outra criança que eu deveria ter amado melhor. Respondeu com honestidade que surpreendeu a si mesmo. Você pode ligar para ele? A simplicidade da sugestão de Sofia revelou uma sabedoria que Eduardo havia perdido em meio à sua amargura adulta. Naquela tarde, pela primeira vez em 5 anos, discou o número de seu filho. Alô? Lucas? É o papai. O silêncio do outro lado da linha durou uma eternidade antes de Lucas responder, sua voz adolescente carregada de surpresa e mágoa residual. Pai, por que está ligando? Porque cometi o maior erro da minha vida ao me afastar de você. E porque aprendi que nunca é tarde demais para tentar consertar o que quebramos. A conversa foi difícil, repleta de pausas desconfortáveis e emoções represadas. Mas terminou com Lucas, concordando em visitá-lo nas férias escolares. Eduardo desligou com o coração partido e esperançoso simultaneamente. Sofia, que havia observado a ligação com a intuição aguçada das crianças, aproximou-se e segurou sua mão. Ele vai gostar de mim, papai. Vai amar você tanto quanto eu amo, Eduardo respondeu, percebendo que Sofia já estava ajudando a curar feridas que ele nem sabia que ainda sangravam. Naquela noite, enquanto colocava Sofia para dormir, Eduardo refletiu sobre a jornada extraordinária que começara com aquela ligação desesperada semanas atrás. Uma criança assustada havia salvado 2 vidas, a dela própria e a dele. Papai, Sofia murmurou sonolenta. Amanhã podemos fazer panquecas de novo. Podemos fazer panquecas todos os dias, se você quiser, princesa. E você vai estar aqui quando eu acordar. Sempre, Eduardo prometeu, beijando sua testa. E para sempre. Enquanto Sofia adormecia, Eduardo permaneceu sentado ao lado da cama, observando a criança que havia transformado completamente sua compreensão sobre amor, família e o verdadeiro significado de riqueza. Pela primeira vez em décadas, Eduardo Mendes estava verdadeiramente em paz consigo mesmo. 5 semanas haviam se passado desde aquela ligação telefônica que mudara tudo. O Eduardo Mendes, que hoje preparava o café da manhã na cozinha iluminada pelo sol matinal, era irreconhecível comparado ao homem frio que um dia discara o número de Maria Santos com a intenção de demiti-la. Papai, você queimou a torrada de novo. Sofia riu, apontando para as fatias escuras que saltavam da torradeira. Aos 6 anos, ela havia se tornado a crítica culinária oficial da casa, sempre gentil, mas honesta em suas observações. Estou melhorando. Eduardo defendeu-se, raspando o excesso de torrado. Lembra da primeira vez que tentei fazer ovos? Ficaram que nem borracha. E eu comi mesmo assim porque não queria que você ficasse triste, Sofia confessou, provocando uma risada genuína em Eduardo.
Maria entrou na cozinha vestindo o uniforme novo de supervisora, mas seus olhos brilhavam com uma felicidade que transcendia qualquer conquista profissional. Ver sua filha interagindo com Eduardo como se sempre tivessem sido família a emocionava diariamente. "Bom dia, família", disse ela, beijando a testa de Sofia e sorrindo para Eduardo com uma gratidão que dispensava palavras. Carmen apareceu minutos depois, trazendo a correspondência matinal. Entre as cartas comerciais habituais, havia um envelope colorido endereçado a Sofia Mendes, o primeiro documento oficial com seu novo nome completo. "É meu convite de aniversário da escola", Sofia exclamou, rasgando o envelope com animação. "Posso ir, papai?" "Claro que pode. Vamos escolher um presente lindo para sua amiga." Observando Sofia ler o convite com dificuldade, mas determinação admirável, Eduardo sentiu uma onda de orgulho paternal. Nas últimas semanas, havia matriculado a menina numa escola particular, onde ela florescia academicamente, fazendo amigos e descobrindo talentos que jamais havia tido oportunidade de explorar. "Papai", Sofia disse de repente, "posso te fazer uma pergunta importante?" "Sempre. Você se arrepende de ter atendido o telefone naquele dia?" Eduardo pausou, a pergunta carregando um peso emocional que o atingiu inesperadamente. Olhou ao redor da cozinha, que antes era apenas um espaço funcional, e agora estava repleta de desenhos de Sofia colados na geladeira. Fotos Polaroid de momentos especiais grudadas nos armários e o caos organizado de uma família real vivendo uma vida real. "Sofia", disse ele, agachando-se para ficar na altura dela. "Aquela ligação foi o momento mais importante da minha vida inteira, porque foi quando descobri que tinha um coração capaz de amar uma filha maravilhosa como você. E eu descobri que tinha um papai que me escolheu só porque me amava", Sofia respondeu, abraçando-o com a força total de seus bracinhos pequenos. Naquele momento, o telefone tocou. Eduardo e Sofia trocaram olhares e riram simultaneamente. Agora, telefonemas não eram mais fonte de ansiedade, mas oportunidades de espalhar a felicidade que haviam encontrado. Era Lucas, ligando para confirmar sua visita no final de semana. A voz do adolescente carregava uma timidez esperançosa que fez o coração de Eduardo se acelerar. "Pai, posso conhecer minha irmãzinha? Ela está ansiosa para conhecer o irmão mais velho", Eduardo respondeu, observando Sofia fazer uma dancinha de alegria ao ouvir a conversa. Após desligar, Eduardo carregou Sofia no colo e caminhou até a varanda que dava vista para o jardim onde ela brincava todas as tardes. A mansão, que um dia fora um símbolo de solidão dourada, agora ecoava com risos, conversas e o som maravilhoso de uma família construída não pelo sangue, mas pela escolha consciente de amar. "Sabe, ô princesa", disse Eduardo, "às vezes as ligações mais assustadoras de nossas vidas podem nos levar aos milagres mais bonitos." Sofia sorriu, aninhando-se em seus braços. "Como quando eu atendi o telefone e você veio me salvar?" "Não, meu amor, como quando você atendeu o telefone e me salvou."